Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o número de testes positivos de dengue triplicou no Brasil do começo do ano até março. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a temporada de chuvas e acúmulo de água são fatores que influenciam no aumento de casos. Na primeira semana do ano, foram realizados 4.564 exames. Desses, 1.210 foram positivos. Quase 3 meses depois, o índice aumentou 34%, com 3.885 testes positivos de 11.514 exames realizados. O Ministério da Saúde já registrou quase 643 mil casos de pessoas sintomáticas entre janeiro e o começo de abril desse ano. Para confirmar a doença, existe o exame que pesquisa o antígeno do vírus entre o primeiro e quinto dia dos sintomas e os testes sorológicos que fazem a busca pelos anticorpos. A temporada de chuvas é um fator agravante, já que o mosquito transmissor se reproduz em águas limpas. Os sintomas da dengue incluem febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico. E olha só, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam faculdades por suposta fraude para receber recursos do FIES. A Justiça autorizou bloqueio de mais de 20 milhões de reais. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal realizam uma operação contra supostas fraudes praticadas por criminosos usando títulos públicos do Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES. São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Há autorização judicial para o bloqueio de mais de 21 milhões de reais dos prejuízos causados à União com as fraudes. Ao todo, 20 faculdades supostamente beneficiadas são alvo da operação. A CGU diz que os valores já apurados pagariam integralmente a formação superior de pelo menos 50 alunos em cursos de 5 anos. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos no esquema inseriam informações falsas no sistema usado pela União para gerenciar as instituições de ensino veiculadas ao FIES. Esses dados levavam o governo federal a injetar dinheiro em instituições que, na verdade, não cumpriam os requisitos mínimos para essa operação. Há ainda casos em que os suspeitos cadastraram financiamentos estudantis fora do prazo regimental, beneficiando estudantes de modo individual. Segundo as investigações, a fraude envolvia servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, veiculado ao Ministério da Educação, funcionários terceirizados e advogados que representavam as instituições de ensino. A Polícia Federal ouve hoje ao menos 80 militares sobre os atos extremistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Os depoimentos devem ser prestados na Academia da Corporação, em Brasília. Em 27 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a corte vai processar e julgar os atos de vandalismo, independentemente de os investigados serem civis ou militares. E a criminalidade nas grandes cidades brasileiras está impactando negativamente no setor de telecomunicações do país. O estado recordista de cabos roubados ou furtados é São Paulo, com prejuízos ao acesso à internet e à telefonia. Um dado alarmante. Criminosos furtaram ou roubaram mais de 4 milhões e 700 mil metros de cabos de telecomunicações no Brasil em 2022. Esse número é 14% maior em comparação a 2021. Segundo o levantamento da Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telecomunicações e conectividade, 7 milhões de clientes ficaram sem acesso à telefonia e à internet por causa desses crimes. São Paulo lidera o ranking dos estados que mais sofrem com roubos e furtos de cabos de telecomunicação. No ano passado, a perda foi de pouco mais de 1 milhão de metros. Em seguida, aparece o Paraná, também na casa de 1 milhão de metros de cabos furtados ou roubados.
E em terceiro lugar, Minas Gerais, com pouco mais de 626 mil metros. Para reduzir os roubos e furtos de cabos, as empresas do setor de telecomunicações defendem a aprovação do projeto de lei 5.846 de 2016, que tipifica e aumenta a punição para esses crimes. Outra reivindicação das empresas é a punição para receptadores dos equipamentos roubados ou furtados. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, com 441 vidas perdidas tentando chegar à Europa, o período de janeiro a março de 2023 foi o primeiro trimestre mais mortal para migrantes que atravessaram o Mediterrâneo desde 2017. Os dados foram divulgados pelas Nações Unidas. De acordo com a organização, os atrasos nas operações de busca e salvamento foram fundamentais em pelo menos 6 incidentes desde o início do ano, resultando na morte de pelo menos 127 pessoas. A ONU destacou ainda que o número de 441 mortes registradas nos 3 primeiros meses do ano é provavelmente inferior à realidade. O projeto Migrantes Desaparecidos da Agência das Nações Unidas também investiga vários casos de embarcações desaparecidas, onde não há vestígios de sobreviventes ou dos restos da embarcação. O destino de mais de 300 pessoas a bordo dessas embarcações permanece incerto. Autoridades da nação árabe disseram que 72 migrantes foram resgatados com vida. Em entrevista à BBC, o dono do Twitter, Elon Musk, disse que administrar a empresa tem sido muito doloroso e uma montanha-russa. Ele abordou as demissões em massa, a questão da desinformação e seus hábitos de trabalho. O bilionário americano admitiu que a gestão da rede social tem sido como uma montanha-russa e que houve muitos erros 6 meses depois de ter comprado o microblog. Musk, que pagou cerca de 233 bilhões de reais nos valores da época pelo Twitter, disse que, apesar dos erros, tinha a impressão de que a empresa ia no caminho certo. O proprietário da Tesla e da SpaceX destacou também que os anunciantes estavam voltando à rede social. Os comentários ocorrem após o Twitter privar o The New York Times da certificação oficial de sua conta. Musk acusou o prestigioso jornal, bastante progressista, de propaganda. A partir de 20 de abril, o famoso selo de verificação azul do Twitter, até agora um símbolo de reconhecimento, será reservado a quem pagar por ele. Olha só essa história. O Kuwait lançou uma apresentadora virtual de televisão criada com inteligência artificial. Com um visual sóbrio e falando em árabe clássico, Feda apareceu em um vídeo de 13 segundos postado no sábado pelo Twitter do veículo, que informou que a novidade ainda se encontra em fase experimental. De acordo com o editor-chefe Abdullah Boftain, o Kuwait News está testando o potencial da inteligência artificial com o objetivo de propor conteúdo novo e inovador. A ideia é que no futuro a âncora virtual adote o sotaque kuwaitiano e apresente de fato um noticiário. O Kuwait é um dos países com menor liberdade de imprensa. O pequeno estado do Golfo Pérsico ocupa a colocação de número 158 em um ranking de 180 países elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteira em 2022. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.